Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, é bom estar com você mais uma vez. A TV Novo Tempo é o canal da esperança porque prega a palavra de Deus 24 horas por dia. E esse programa, o Reavivados por Sua Palavra, transmite também, incentiva, promove, anima a leitura da Bíblia Sagrada, um capítulo a cada dia. E hoje nós vamos começar um novo livro, o livro de Jeremias. Portanto, eu quero fazer uma oração com você para a gente ter uma visão geral sobre o livro e também sobre o capítulo 1. Vamos orar então? Oremos. Bondoso Deus e Pai, dá-nos sabedoria para mais uma vez compreendermos a Tua Palavra e hoje o livro de Jeremias. Em Teu nome nós oramos. Amém. Começamos então o livro de Jeremias. As primeiras palavras de Jeremias, da profecia de Jeremias, constituem o título do livro. As palavras de Jeremias. Na Septuaginta, que é uma das versões antigas da Bíblia, a frase inicial diz assim: a palavra de Deus que veio a Jeremias. E esta tradução ela é semelhante a várias frases introdutórias que são utilizadas frequentemente em outros livros proféticos do Antigo Testamento, como Ezequiel, por exemplo, Oséias e outros. Você sabe que Jeremias é o autor da maior parte do livro, mas não de todo o livro. O texto foi redigido por seu secretário Baruque, que era filho de Nerias, e a gente vê isso em Jeremias 36, praticamente vários versículos aí desse capítulo. Baruque, ele também pode ter reunido, editado e até preservado o material no livro, bem como também ter contribuído para as narrativas biográficas que o livro de Jeremias possui. A sua posição como escriba e também como secretário de Jeremias indica que ele era um homem culto. Isso não diminui, obviamente, em hipótese alguma, a inspiração do livro, porque Deus utiliza de diversas formas e de formas diferentes pessoas para atuarem quando atuaram na escrita da Bíblia. Por exemplo, Lucas foi um médico e o Espírito Santo utilizou ele para fazer uma pesquisa acurada para escrever o Evangelho de Lucas. O último livro de Jeremias, que é Jeremias 52, ele consiste num resumo da história, não é uma profecia, e se estende além do tempo do ministério de Jeremias. Possivelmente ele foi escrito por outra pessoa algum tempo depois. O autor foi cuidadoso em deixar claro que o capítulo não era uma obra de Jeremias. Antes de acrescentar, por exemplo, o período histórico, nós lemos em Isaías 51, até aqui as palavras de Jeremias. Então o livro de Jeremias, ele revela uma rica personalidade do autor. Por exemplo, a sua natureza extremamente sensível, ela aparece, né, em várias passagens que foram chamadas também de confissões de Jeremias. Essas passagens, elas formam uma espécie de autobiografia espiritual desse que é um grande homem de Deus. Jeremias era tímido, retraído, frequentemente lutava com conflitos íntimos, mas por meio do poder de Deus ele desenvolveu uma coragem, uma força que transformou ele num poderoso herói de Deus. E há, além dessas características de Jeremias, outras características que eu poderia citar para você também aqui, que compõem todo o quadro, né, do livro de Jeremias. Por exemplo, Jeremias contém uma série de narrativas biográficas, históricas. A gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a vida e o ministério de Jeremias do que a vida e o ministério, por exemplo, de outros escritores ou de outros livros proféticos. E o capítulo 1? Bom, o capítulo 1 fala do tempo e do chamado de Jeremias. O capítulo 1 também apresenta as visões de uma vara de amendoeira e de uma panela fervendo. Sua mensagem, ela é uma mensagem onde aparece repreensões e também aparece Deus encorajando com promessas.
Bom, com esse contexto, com essa visão geral de Jeremias, há muitas outras, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia com comentários de Andrews. Essa Bíblia eu recomendo, inclusive, para que você tenha ela, para que você possa estudar com detalhes vários assuntos. Você pode adquiri-la no site cpb.com.br. C de casa, P de publicadora e B de brasileira, cpb.com.br. Fantástica Bíblia. E aqui nós temos toda uma introdução do autor e da data, conteúdo e temas, esboço com maior detalhes, para que você possa conhecer um pouquinho mais este livro. Eu quero destacar agora para você os versos que me chamaram a atenção no capítulo 1. Vou ler do verso 5 até o verso 8, que diz assim, vou começar no 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, e o texto aí diz o seguinte, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Revela aqui um Deus que conhece todas as coisas. Antes que saísses da madre, eu te consagrei. Um Deus que nos chama antes mesmo de sairmos do ventre da mãe. Eu te constituí profeta às nações. Então lhe disse, Senhor Deus, eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Antes que eu te formasse, olha só, mesmo antes do nascimento de Jeremias, Deus já havia o escolhido, já havia o propósito divino de que ele fosse profeta. Deus tem designado uma ocupação e um atributo, uma responsabilidade para cada um de nós em seu grande plano da salvação. Da mesma forma que teve para com Jeremias. Ele cuida de nós, ele dirige a nossa vida, ele nos concede dons cada dia. E cabe a nós aceitarmos ou não os dons, o chamado de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é, estou eu aceitando o chamado de Deus e usando os dons que Ele me deu para ajudar e abençoar outras pessoas? Bem, interessante que aparece uma outra palavra aqui, eu te consagrei. Essa palavra consagrei vem do hebraico kadash. Ela pode ser traduzida como eu te declarei como sagrado. Então, Deus, na verdade, separou Jeremias para um fim especial. Ele o designou para realizar uma obra profética muito particular. Uma outra palavra que aparece ali, que se destaca, é a palavra constituir. Essa palavra está aqui no versículo 4 também. Te constituir profeta às nações. Então, essa palavra constituir também é uma tradução de uma palavra hebraica que tem o significado, o sentido de nomear. Então, uma escolha foi feita com relação a João Batista, muito semelhante a esta de Jeremias. Deus escolheu João Batista, Deus escolheu Jeremias, Deus o nomeou a ambos. Jeremias podia ter recusado obedecer ao chamado divino, porque ninguém é obrigado a aceitar. Ao nascer, todas as pessoas são dotadas com certas possibilidades, mas a responsabilidade de cada um é desenvolver essas aptidões ao máximo, aceitando o chamado de Deus e desenvolvendo os dons que Deus nos dá. E hoje, Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para você. O lugar específico que nos é designado na vida é determinado por nossas, por nossa disposição em aceitar o chamado de Deus. Deus não chama capacitados. Deus capacita quem chama. Deus não quer pessoas que se acham capacitadas, prontas para servir em sua obra. Deus quer pessoas dispostas. Deus quer pessoas com o coração aberto para ir aonde Ele mandar. E a pessoa que está disposta a ir aonde Deus mandar será abençoada por Ele, Ele abrirá as portas e Ele derramará bênçãos sem medida. E foi o caso de Jeremias. Foi o caso de Jeremias. Jeremias decidiu ir aonde Deus mandar. No nosso caso, nós devemos descobrir qual é esse lugar e procurar realizar o propósito e o plano de Deus
para nós. Jeremias disse, eu não sei falar, Senhor. Alegava que lhe faltava eloquência necessária, lhe faltava dicção para qualificar ele como um pregador ou como um profeta, no caso. Claro, um profeta deve falar a pessoas importantes, deve falar a multidões, isso o preocupava. Como não era um hábil orador, como ele atrairia a atenção do povo ou influenciaria o povo para Deus? Então ele tinha medo. Tinha medo de não ser capaz de expor suas mensagens ou as mensagens do Senhor de maneira adequada. Mas sabe, Deus cuida dos seus filhos. Deus, como eu mencionei, Ele não chama os que se consideram capacitados. Capacita a quem Ele chama. No versículo 17, há uma ordem. Ele deveria falar tudo o que Deus havia ordenado. E no verso 19, nós lemos uma promessa linda. No versículo 19, nós lemos o seguinte. Diz o seguinte, eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus nos livra do mal. Jeremias foi advertido de que a condução da obra de Deus, ela teria uma oposição. A semelhança dos discípulos de Jesus, séculos mais tarde, Jeremias também foi advertido de que ele seria enviado como um cordeiro entre lobos. No entanto, Deus estaria com ele. E Deus está conosco hoje também. Se Deus está chamando você para uma obra especial, se Deus está chamando você para pregar a sua mensagem, se Deus está chamando você para ser uma testemunha viva do amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, se Deus está chamando você para estudar a Bíblia, se Deus está chamando você para ser batizado, se Deus está chamando você para testemunhar, lembre-se, Ele estará contigo para te ajudar e te livrar. Que Deus te abençoe. Confie nisso e você será feliz. Vamos orar? Querido Pai e bondoso Deus, obrigado pelo chamado que nos fizestes, mas também obrigado pelo convite, pela certeza da Tua proteção em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo. Lembre-se, seja reavivado por Sua palavra. Grande abraço e até o capítulo 2.